E aí, galerinha, eu sou o professor Hilton Almeida, curso Metatextual, dando sequência à nossa competência 1, tá? Sobre as principais dificuldades para alcançar nota 1000 na redação do Enem. Especificamente hoje vamos falar sobre pontuação. Já falamos sobre acentuação gráfica, tiramos todas as dúvidas, agora vamos tirar todas as dúvidas sobre pontuação. Detalhe, aquilo que vai ser necessário para que você não cometa nenhum erro na redação, especificamente na redação. Eu vou falar de algumas regras gerais, mas pontuar aquilo que necessariamente você vai usar na redação, tá? Então vamos às funções das pontuações, tá? Os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios da língua escrita, ou seja, aquilo que vai representar a oralidade, a forma como a gente vai falar, tá? Tem basicamente três finalidades: assinalar as pausas e as inflexões da voz, ou seja, a entoação, a entonação na leitura, tá? Separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas, e aí eu já de antemão já falo para vocês sobre estrangeirismos, palavras metafóricas na redação, vocês precisam colocar entre aspas, tá? Uma pontuação. Esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. Então, se você verificou que o texto não ficou muito claro, não está muito coeso, verifique a pontuação, que você pode certamente fazer alguma correção somente com pontuação. Tranquilão? Então vamos às principais pontuações para que a gente não cometa nenhum erro aí na redação do Enem. Vírgula é a grande vilã, na verdade, do Enem, de qualquer texto. Tem aluno que simplesmente esquece. Tem uma paradinha com vírgula que muita gente acha assim, vírgula é respiração. Pessoal, vírgula não tem nada a ver com respiração. Vírgula tem regra, existem regras especificamente para vírgula, tá? Então vamos a algumas regras básicas, tá? Primeiro, que você não vai usar na sua redação. Separar datas, tá? Então isso aqui é regra geral. São Luís, 16 de março de 2020, após os advérbios sim ou não, que você também não vai usar na redação. Você gostou do perfume que eu te dei? Sim, eu adorei. Pretende usar na escola? Não, no final de semana, quando formos ao cinema. Então isso aqui no diálogo, a gente vai usar a vírgula dessa forma. Após a saudação em correspondência, que eu acho que muita gente nem usa mais. Com muito amor, respeitosamente, talvez no e-mail, muita gente dá um e-mail formal, muitas pessoas ainda usam essas expressões, tá? Para isolar vocativo, meus lindos, não se usa vocativo na redação do Enem. Por que não se usa vocativo? Porque é diálogo, é chamar. Então, o texto é dissertativo argumentativo, então vocês não vão utilizar vocativo, a menos que seja uma citação. Mas e que citação a gente poderia utilizar? Tem uma de Chico Buarque, pai, afasta de mim esse cálice. Se de repente você quiser usar esse trecho da música de Chico Buarque numa redação, beleza, sem problema nenhum. Para isolar elementos repetidos, a casa está destruída, estão todos cansados de dar dó. Nós não vamos usar isso aqui na redação, tá? Para separar termos de uma mesma função sintática. Aqui a gente já começa a pensar na nossa redação. Exemplo, a casa tem 3 quartos, 2 banheiros, 3 salas e um quintal. Então são elementos da mesma função sintática. Observe que nós temos aqui o verbo ter, que é um verbo transitivo direto, que é que ela tem 3 quartos, que é o objeto direto. Mais o quê? Mais 2 banheiros, que é outro objeto direto. Mais 3 salas, mais objeto direto. E a conjunção aditiva ali, finalizando com o quintal. Então a gente sabe claramente quais são os elementos sintáticos aqui. Em segundo lugar, vale salientar como controle de dados pela internet vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. Isso inserido na pós-modernidade, isso porque, perdão, de acordo com o filósofo pós-estruturalista Stuart Hall, o sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Sendo assim, as preferências e ideias das pessoas estão em constante interação, o que pode ser limitado pela prévia seleção de informações comerciais, produtos, entre outros. Isso aqui é um trecho de uma redação nota 1000, que a gente percebe aqui
tranquilo e calmamente a sequência da pontuação. Existem vírgulas aqui que eu vou explicar, dar outras explicações. Mas observem aqui, ó. Prévia seleção, mas seleção de quê? De informações, então complemento nominal, comerciais, complemento nominal, produtos, complemento nominal, entre outros, tá? Então, existe uma clara explicação para a pontuação aqui, que são elementos da mesma função sintática. Para destacar elementos intercalados, normalmente nós temos conjunção como elemento, e pessoal, conjunção se usa demais na redação, tá? Então, a manipulação do comportamento, logo, tá? Nós temos aqui uma conjunção conclusiva, não pode ser aceita em nome do combate, também ao individualismo e do zelo pelo bem grupal. Um adjunto adverbial, redação de Carolina Mendes Pereira, agora de 2019, tá, pessoal? Portanto, tá, aqui já é uma proposta de intervenção. São necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Para tanto, as instituições escolares são responsáveis pela educação digital e emancipação de seus alunos com o intuito de deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e torná-los mais críticos. Isso pode ser feito pela abordagem da temática desde o ensino fundamental. Observe que está destacado aqui exatamente um adjunto adverbial temporal, desde o ensino fundamental, uma vez que as gerações estão cada vez mais cedo, também temporal, imersas na realidade das novas tecnologias, de maneira lúdica e adaptada à faixa etária, contando com a capacitação prévia dos professores acerca dos novos meios comunicativos. Aí vocês vão dar uma olhada aqui, que ela dá sequência, o meio. Isso aqui já é uma proposta de intervenção nota 1000, que tem todos os elementos, tá? Então já estou adiantando para vocês aqui um modelo de proposta de intervenção aí que nós temos o agente, a ação, o meio, a finalidade, detalhamento. Tranquilo? Fiquem atentos. Um aposto. Aposto também a gente vai usar bastante na redação. O que é um aposto? É uma explicação, um termo que explica outro termo. Então a redação de Matheus Martins, tá? Cardoso, Vengenroth, eu acho que é isso aqui, 2019, redação que saiu agora, o Enem, tá? Infere-se, portanto, tá? Olha aqui conclusivo, que a gente já falou, que assegurar a privacidade e a liberdade de escolha na internet é um grande desafio no Brasil. Sendo assim, o governo federal, instância máxima de administração executiva, isso aqui é um aposto, ó. Detalhe, ele usou um aposto para fazer o detalhamento do governo federal, instância máxima de administração executiva. E eu posso usar isso na minha redação? Posso repetir essa ideia? Fique à vontade que a gente vai ter, que a banca vai aceitar tranquilamente, porque você está fazendo detalhamento do governo federal, tá? Então, nós temos aqui um aposto sendo utilizado tranquilamente na redação. Uma expressão explicativa, isto é, a saber, por exemplo, melhor ou antes, etc. A redação de Júlia Paula Selem, 2019 agora também. Em primeiro plano, isso aqui é o parágrafo de desenvolvimento, primeiro parágrafo de desenvolvimento. É imperioso ressaltar que a busca por adesão a um interesse financeiro ou ideológico intensifica o controle da internet como um formador comportamental. De acordo com pesquisas do sociólogo Adorno Horkheimer sobre a indústria cultural, as mídias digitais possuem uma grande capacidade de atuar como formadores e moldadores de opinião. Assim, com o aumento abrupto do uso das redes sociais, diversas organizações usufruem desse poder em prol de atingir sua causa, como a imposição de informações selecionadas, as quais limitam a escolha do usuário. Essa seleção permite que empresas comerciais, por exemplo, então nós temos aqui, ó, o trecho que é destacado em relação à exemplificação, que é uma expressão explicativa, atraiam um mercado consumidor maior e ampliem suas vendas ao restringir as opções de compra ao perfil do indivíduo que, em vez de escolher, apenas obedece ao sistema. Aqui eu preferi trazer o parágrafo todo para vocês terem uma noção da construção do texto. Tópico frasal, tá? Falando sobre, apresentando o problema, a área de conhecimento, a discussão com a comprovação e o posicionamento crítico. Então, a estrutura do texto está toda aqui organizada para que vocês também repliquem, reproduzam isso nas redações de vocês.
Ainda, para separar termos deslocados de sua posição normal na frase, ou seja, normalmente a gente tem uma sequência lógica, sujeito, verbo, complemento. Se eu tenho um termo deslocado, a gente vai precisar fazer uma pontuação, tá? O documento de identidade, você trouxe, observe que o você é o sujeito, o trouxe é o verbo transitivo direto, mas o objeto ele está começando a oração. Então, se eu estou começando a oração com o objeto, nós precisamos colocar ali a vírgula. Para separar orações intercaladas, olha só, nesse contexto, as plataformas digitais associadas aos algoritmos de filtragem de dados, separar orações intercaladas. Ó, nós temos aqui uma oração que está interrompendo esta oração principal. Ó. As plataformas digitais proporcionaram o verbo para este sujeito está bem aqui. Só que entre uma oração e outra, entre, na verdade, o sujeito, o verbo e o seu complemento, tem uma outra oração, associadas aos algoritmos, que são essas associadas. Nós temos aqui uma oração reduzida, de participo, uma oração subordinada adjetiva. Tá? Então, associadas, que são associadas aos algoritmos de filtragem. Então, como nós temos aqui uma oração que está interferindo a sequência original do período, nós precisamos colocar uma vírgula aqui. Isso vai ser repetido aqui embaixo. Ó. Isso ocorre porque, olha a explicação, o sistema reorganiza. Mas entre este porquê e a explicação, nós temos outra oração. Ao selecionar os interesses do consumo do internauta, quando, então temporal agora, baseado em publicações que são esse interesse, que é esse consumo, que é baseado em publicações feitas por este, ou seja, nós temos uma outra oração aqui reduzida, uma oração adjetiva. Então, meus amores, é vocês ficarem atentos a essas aulas lá do 9º ano, tá? do ensino fundamental de orações subordinadas. Aqui a gente vai utilizar. Agora, claro, de forma às vezes até mais intuitiva, tenham cuidado, principalmente em relação ao período principal, a oração principal. Beleza? Vamos em frente. 10ª regra para vírgula. Para separar orações coordenadas assindéticas, tá? Então, nós temos as assindéticas, que são as orações coordenadas, que elas são independentes ou interdependentes, né? Mas não, se eu separo, não vai perder o sentido. Então, o Estado falha na promoção de educação de qualidade. Uma oração. Não garante, o Estado não garante a democratização. Outra oração. O Estado desrespeita princípios básicos dos direitos humanos. Ou seja, nós temos 3 orações aqui que elas são ligadas apenas pelo sentido, tá? Não necessariamente interligadas como as subordinadas, em que uma depende da outra para ter sentido. Para separar orações coordenadas adversativas, conclusivas, explicativas, alternativas, tá? Então, as orações coordenadas sindéticas, elas precisam da pontuação. É factual, portanto, nós temos aqui uma conclusiva, que a capacidade de selecionar via algoritmos as reportagens e artigos que serão vistos por determinado público constitui uma ameaça à liberdade do pensamento crítico. Embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois, a explicação, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos. E aí a gente verifica onde exatamente que foi colocada a conjunção e, consequentemente, a necessidade da vírgula. Para separar orações subordinadas, substantivas e adverbiais. Ó. Embora seja uma obra ficcional, temos aqui uma oração concessiva, adverbial concessiva. Então já começa, obrigatoriamente, a gente vai ter que colocar a vírgula, tá? Em princípio, para isolar as orações subordinadas adjetivas e explicativas, sendo elas reduzidas ou desenvolvidas, tá? Nós temos aqui, ó, segundo o autor, o crescente desenvolvimento tecnológico, vírgula, aliado ao incentivo ao consumo desenfreado, nós temos uma adjetiva aqui restritiva, reduzida, tá? Nós temos uma reduzida aqui de particípio. Então, se eu coloco essas orações, necessariamente eu tenho que colocar
a vírgula, eu preciso colocar a vírgula, tá? Ponto e vírgula. Quando é que a gente vai usar o ponto e vírgula? Para separar orações coordenadas, quando pelo menos uma delas já possui elementos separados por vírgula. Neste caso aqui, eu estou trazendo especificamente para a redação, tá? Existem outros casos de ponto e vírgula, mas que vocês não precisariam, tá? Para fazer numeração, A, B, C, D, tá? A gente não vou entrar no mérito dessa questão. Eu quero que vocês entendam especificamente para a redação. Se vocês estão fazendo uma enumeração, uma sequência de informações, uma gradação, e nessa gradação já tem uma vírgula, eu preciso separar os outros elementos da gradação por ponto e vírgula. Olha só, cabe ao Ministério da Infraestrutura destinar mais recursos financeiros advindos do Fundo de Reserva da União. Por que eu tive que colocar este ponto e vírgula? Porque eu estou informando o que ele tem que fazer. Ó. Destinar, acompanhar. Só que como eu coloquei uma vírgula aqui, dando uma explicação de onde é que serão advindos, ou seja, uma oração subordinada adjetiva, como eu estou colocando uma vírgula aqui, os outros elementos que fazem parte dessa ação, cabe ao Ministério acompanhar, tem que colocar o ponto e vírgula. Acompanhar a elaboração e execução dos projetos de revitalização dos espaços urbanos e garantir... Mas, Hilton, por que tu colocaste aqui um ponto e vírgula depois uma conjunção aditiva? Porque continua, mesmo sendo uma conjunção aditiva, eu continuo mostrando que faz parte ainda dessa obrigação do Ministério da Infraestrutura. Sacaram? Simples assim. Vocês vão ganhar pontos, vocês vão ganhar... O corretor, quando observa esse tipo de recursos linguísticos, tá? Isso é legal porque sinaliza que você domina a forma escrita. Para alongar a pausa de conjunções adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, isso aqui é interessante, dá para a gente usar bastante na redação. Ó. A situação em que o país se encontra é preocupante. Todavia, olha só como é legal. Em vez de a gente colocar uma vírgula bem aqui, coloca um ponto e vírgula e depois da conjunção adversativa, a gente coloca a vírgula. Vai ficar muito massa, fica elegante, o texto fica legal, tá? Para separar orações coordenadas adversativas quando a conjunção aparecer no meio da oração. Esperava encontrar todos os produtos no supermercado. Observe que vem primeiro o verbo, ó. Obtive, diferente daqui, ó. Aqui vem primeiro a conjunção. Aqui eu estou começando com o verbo. Obtive, porém, apenas alguns. Neste caso, eu obrigatoriamente tenho que colocar o ponto e vírgula. Belezão? Vamos em frente. Parênteses. Existem pessoas que dizem que não pode colocar parênteses em redação. Não é verdade. Isso é um mito, tá? Então, os parênteses têm função muito específica no texto. Primeiramente, eu posso intercalar orações, eu posso usar como uma ferramenta, um recurso de explicação, que fica muito legal, principalmente no desenvolvimento, que é quando eu quero trazer uma explicação a respeito de um argumento. É um recurso muito massa, tá? Então, para separar qualquer indicação de ordem explicativa, comentário ou reflexão, pode utilizar o parênteses, tá? Zeugma é uma figura de linguagem que consiste na omissão de um termo, geralmente um verbo. E eu posso colocar isso aqui um travessão? Posso. Eu posso colocar aqui uma vírgula entre vírgulas? Posso. Mas você pode também utilizar o recurso dos parênteses, tá? Para isolar orações intercaladas com verbos declarativos em substituição à vírgula e aos travessões. Olha só. Afirma-se, não se prova. Aqui, necessariamente, não vai dar para a gente colocar um travessão. Necessariamente, a gente coloca aqui os parênteses, porque a gente, antes de dar a sequência, afirma, o que é que se afirma? Que é muito. Então, isso aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva, exerce a função de sujeito, mas entre eles, ó, intercalado, tá intercalado, a gente coloca os parênteses para dizer, olha, não se prova. Não tem a comprovação nenhuma, mas se afirma por aí. Tranquilão? Travessão é um recurso bastante utilizado, inclusive no Enem, a gente verifica várias redações que tiraram nota 1000 que usam esse recurso, tá? Que é um recurso massa de explicação também. Olha só, isso pode ser feito pela
abordagem da temática desde o ensino fundamental, uma vez que as gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade das novas tecnologias. Olha o travessão aqui, os travessões, na verdade, sendo utilizados para explicar essa relação do ensino fundamental, de maneira lúdica e adaptada à faixa etária, contando com a capacitação prévia dos professores acerca dos novos meios comunicativos. Vamos usar também o travessão para substituir o uso de parênteses, vírgulas e dois pontos em alguns casos. Exemplo: cruel, obscena, egoísta, imoral, indômita, eternamente selvagem. A arte é a superioridade humana, acima dos preceitos que se combatem, acima das religiões que passam, acima da ciência que se corrige, embriaga como a orgia e como o êxtase. Raul Pompeia. Meus amores, usem com decência, tá? Essa pontuação. A gente precisa ter o equilíbrio. Não vamos encher de parênteses, não vamos encher de travessões, porque o que acontece? Interrompe. Se vocês observarem, a gente vai interromper um trecho do texto, e aí se isso ficar repetido no texto, no parágrafo, o corretor ele pode se perder. Se ele se perder, ele vai ter que voltar. Isso já vai trazer chateação para ele. E ele pode encontrar erros, tá? Então, por favor, vamos usar com cuidado. Dois pontos é um recurso também bastante utilizado na redação, que serve aí para a gente anunciar uma citação. Eu sugiro que vocês não coloquem citação direta na redação. Façam já a paráfrase, já façam a leitura, porque a banca acha até melhor, que já é ali um domínio de leitura, tá? Um poder de leitura, tranquilão? Olha só, em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama supracitado é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Acerca disso, é pertinente trazer o discurso do filósofo Jürgen Habermas, no qual ele conceitua a ação comunicativa. Olha só, falando sobre a ação comunicativa, consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia. Aqui é uma citação indireta, é uma leitura desse pensamento sobre a ação comunicativa, mas foi feita exatamente utilizando o recurso dos dois pontos. Já uma citação direta: conforme afirmou Rousseau, a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Então, este recurso para a citação é legal. Para indicar um esclarecimento, resultado, resumo do que se disse. Áquila era assim mesmo, não tolerava ser corrigida. Resultado: treinamos, discutimos, ajustamos e tiramos nota 1000. Em resumo, persisti no meu sonho e hoje sou médica. Os alunos aí que já passaram, que sabem exatamente dessas nossas frases aqui. Outro sinal, outra pontuação bastante útil na redação, pessoal, são as aspas. Citação direta, obrigatoriamente a gente vai ter que colocar aspas, para representar nomes de livros, filmes, séries, legendas, metáforas, palavras estrangeiras. Por favor, coloquem aspas. A série britânica Black Mirror, caracterizado, no livro 1948 de George Orwell. Então, meus amores, apresentou o livro, filme, livro, meus amores, coloquem ali a pontuação, coloquem as aspas. Para assinalar estrangeirismos, como eu falei, online, estrangeirismos, tá? Para realçar uma palavra ou expressão dentro do contexto da internet, o usuário, sem perceber, é induzido a entrar em determinados sites devido a um bombardeio, metaforicamente, tá? De propagandas. Quando vocês forem usar expressões metafóricas, necessariamente coloquem as aspas. Tranquilão? Meus lindos, minhas lindas, coloquem tudo isso aqui em prática. Isso aqui é para vocês terem já um apoio, um suporte, mas o que vai efetivamente determinar que vocês não vão errar é treino, bastante treino. Assistam este vídeo tantas vezes quantas forem necessárias, deem pause, olhem as regras, verifiquem os textos de vocês. Outra dica massa para a redação para vocês corrigirem.
Quando o professor corrigir a redação de vocês e sinalar que vocês erraram lá uma pontuação, voltem, vejam a regra, verifiquem o que vocês, para que na próxima redação vocês não cometam os mesmos erros, tá ok? Eu encontro vocês na próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.